E um dos filmes mais esperados do ano estreou essa semana na Netflix. E claro que eu tô falando dele, Frankenstein, uma adaptação aí de Guillermo del Toro. Então vamos trocar uma ideia aqui sobre o que eu achei do filme. Terão spoilers, tá? Vou tentar deixar o mínimo de spoilers aqui, mas vou comentar algumas cenas específicas que eu acho bem importantes. Então se você não assistiu o filme, assiste lá na Netflix. Depois você volta aqui no meu vídeo para ver o review completo, beleza? Então bora lá! E Guillermo del Toro fez de novo, pra mim, uma baita adaptação. Recentemente não, né? Já tem até algum tempo. Ele fez uma adaptação também na Netflix de Pinóquio em stop motion, que é um negócio sacanagem de bom. É sacanagem. Se você nunca assistiu essa adaptação de Pinóquio na Netflix, assista. Sem medo, assim. É uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos. E já tem um tempo que saiu, tá? Eu não lembro exatamente quando saiu, mas já tem um tempinho já. E ele chegou de novo para coordenar mais uma adaptação de uma obra gigantesca que é Frankenstein, né? Lembrando que, se eu não estou enganado, o primeiro Frankenstein é de 1931, tá? 31, que é aquele quadradão, né, que a gente conhece, sobrancelha para frente, né, cara quadrada, queixo quadrado, né, cortinho do Zé Curubu, e é aquele lá. Mas se não estou enganado, essa adaptação é do filme de 94, tá? Que é um filme um pouco mais recente e é uma outra pegada aí de Frankenstein. E nele temos Oscar Isaac vivendo o papel de Victor Frankenstein, e aí a gente vai ser contado aí toda a sua parte de infância, adolescência e vida adulta, e de como ele viria a se tornar aí Victor Frankenstein, o criador do monstro que a gente conhece. Só para deixar claro aqui, todo o filme basicamente é contado por duas narrativas que são colocadas meio que no mesmo momento do filme, tá? Em primeiro momento a gente tem o Victor Frankenstein contando a história do monstro quando ele é resgatado por um navio, né, no meio do gelo. O navio meio que atracou e aí os caras acham ele no meio do gelo lá, tá ligado? E aí a gente inclusive já é apresentado pro monstro bem no comecinho do filme ali. Só que a perspectiva do Victor começa a ser contada quando o capitão leva ele pra cabine e aí ele fala: cara, a coisa que tá vindo atrás de mim, tá vindo atrás de seus homens, fui eu que criei e eu vou contar a história pra você. E assim que o filme é narrado, tá ligado? Isso é uma parte bem bacana. E começando pela infância de Victor, a gente vê uma criação muito rigorosa, principalmente pela parte de seu pai, Leopold Frankenstein. E obviamente vocês conhecem Charles Dance, ator de Game of Thrones, um ator incrível, muito foda. E ele faz o pai de Victor na adaptação da Netflix. E Leopold era um médico muito famoso na época e ele projetava o mesmo futuro no seu filho, fazendo estudar ali diariamente, perguntas, castigos quando ele errava. E isso foi moldando o Victor da forma que a vida deixou, né? Então, uma das motivações de Victor ser um dos médicos mais famosos do mundo vem muito de seu pai e do rigor que ele teve na sua criação. E uma cena que vale ser ressaltada, tá? Spoilers aqui, mas a gente teve a mãe do Victor na história que estava grávida. E aí ela teve aí uma gravidez um pouco prematura e acabou falecendo na hora do parto. E aí a gente tem o irmão William, né, sobrevivendo e a mãe do Victor falecendo. E após o seu falecimento, Victor acusa o seu próprio pai de deixar a mãe dele morrer de propósito. E essa fagulha, essa faísca que dá prosseguimento para o novo sonho de Victor, que é a vida eterna. E aí a gente tem um salto temporal de alguns bons anos, porque ele passa de um adolescente para um adulto bem formado já, inclusive, e ele está dando uma palestra para uma convenção de médicos e cientistas no centro de uma cidade, em que ele apresenta um pequeno esboço dessa sua ideia maluca. Quando ele revela o que tem por baixo do pano num auditório, é uma pessoa mais ou menos até a metade, cheio de fios e baterias ligados em si, e ele declara para as pessoas no recinto que conseguiu, de fato, trazer alguém de volta à vida. No primeiro momento, todo mundo acha que ele é maluco e fala que ele está fazendo todos perder tempo, mas quando ele liga os fusíveis e espeta alguns fios, aquela carcaça pela metade começa a se mexer, começa a babar, começa a grunhir, e todo mundo fica extremamente espantado. A maioria, inclusive, acha que é algum truque de mágica. Só que aí ele começa a interagir com o corpo pela metade, e aí todo mundo, de fato, fica espantado e horrorizado ao mesmo tempo.
E quando ele achou que tinha ganhado a galera, todo mundo se revoltou e falou que aquilo era maluquice e ia contra a ordem natural das coisas, onde tudo tem um começo, um meio e um fim, e que ele estava simplesmente indo contra as leis do próprio Deus. Mas nem todos ali o chamaram de maluco, pois a gente tem a introdução do Henry. Ah, Matheus, quem é Henry? Que eu te conto. Interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Christopher Waltz. Esse dispensa apresentação, tá aí a cara do malandro. Pô, se você nunca viu um filme com esse cara, você tá morando debaixo de uma pedra. E junto com ele vem mais dois personagens, Elizabeth, interpretada por Mia Goth. Eu nunca sei pronunciar o nome dela, mas você sabe quem é, obviamente. E Felix Kammerhammer, eu também não sei pronunciar o nome dele, que faz o papel de William, o irmão de Victor, lá do começo do vídeo, lembra dele? William e Elizabeth vão ficar noivos e estão vindo pra cidade contar isso pra Victor. Mas Henry, que é tio de Elizabeth, já veio um pouco na frente. Não pra anunciar que os dois estavam vindo também. E aí o Henry que chama o Victor de canto e fala: brother, acredita em tu, bicho. Acredita em tu, bicho. Sou milionário. Vou financiar tua pesquisa. Não sei porque eu tô fazendo esse sotaque. Vou financiar a sua pesquisa, só que no futuro eu vou te pedir um favor. E é só isso que eu quero. Não vou falar o que é agora, mas se no futuro sua pesquisa tiver sucesso, eu vou te cobrar um favor, beleza? Os caras falam: beleza, meu chefe. Assina o cheque aí, vambora. E aí começa toda a construção da base, né? Que a gente, em todos os filmes de Frankenstein, se passa numa torre extremamente sombria. E nesse filme não é diferente. Eles vão para uma torre na beira de um penhasco, assim, com um marzão na frente. Você fica... Nossa, sacanagem a fotografia desse filme, tá? A direção e fotografia é insana. É tipo assim, todo frame é um papel de parede, basicamente. É muito bonito, é muito bonito. E vale citar um ponto aqui, né? Porque Victor, Elizabeth e William ficam vivendo um negócio meio estranho ali, porque o Victor começa a gostar de Elizabeth sem o William saber. Só que a Elizabeth fala: ô, meu parceiro, eu sou casada, sai daqui. E aí ele fica fudido, né? Fica na roça. Que ele se declara pra mulher, aí a mulher fala: mas não é assim que as coisas funcionam, né? Não é tudo que você quer que você pode ter, entendeu? Eu tô noiva do seu irmão, sai fora. Aí ele fica na bosta e foca mais ainda no trabalho. E aí de fato ele começa a iniciação do projeto, né? Selecionando os melhores espécimes, entre aspas, né? Em lugares, em enforcamentos, em guerras que acontecem. Então ele vai pegando alguns corpos ali que ele acha que vai ser melhor aproveitado na hora do projeto, porque é um projeto muito complexo, né? Ali a pessoa, né, o cadáver ali vai receber uma descarga enorme de energia, então ele tem que ser um cara meio forte, meio alto, um pouco musculoso, sabe? Com as costas largas, né? Ele seleciona um cara lá e fala: esse cara aqui tem as costas largas, hein? Ele vai funcionar. No dia, né, da criação finalmente do monstro, a gente tem um acontecimento que eu não vou contar aqui, quem já assistiu até já pode estar ligado o que aconteceu, mas o monstro sai, tá? É numa noite muito chuvosa, cheia de raios, cheia de relâmpagos. Acontece uma parada muito chata, né? Um negócio meio chato ali e tal. Mas o monstro vive. É um monstro extremamente estranho, é um monstro alto, um monstro esguio, tá? De princípio o Victor acha que ele não tem nenhuma aptidão, ele não é inteligente, tá ligado? Ele não é um ser que aprenda as coisas. Porque tudo que o monstro sabe falar é a palavra Victor, que foi uma das primeiras coisas que o monstro ouviu. Só que aí a gente tem a presença da Elizabeth, que começa a se relacionar com o monstro, não do jeito que você tá pensando. Ô, pelo amor de Deus, filho, calma, eles só estão conversando. Começa a ter um certo apreço pela criatura, e aí o monstro aprende a segunda palavra, Elizabeth. E depois de algumas cenas e tentativas, e até uma parte muito chata, em que o Victor maltrata o monstro, de forma até cruel, tá ligado? E assim... é inegável ver a semelhança dele tratando o monstro como o pai dele tratava ele quando ele era pequeno, sabe? Eu tava assistindo e me veio isso na cabeça, sabe? Fala, cara, você tá tratando a criatura, a coisa que você criou do mesmo jeito que seu pai te tratava, você não percebe isso? E ele não percebe isso, vai te corroendo por dentro enquanto você tá assistindo, você fala, caramba, que cara... Uma última tentativa ali de fazer o monstro falar alguma coisa, que tivesse um fio de esperança, de aprendizagem, sabe? Que ele pudesse de fato ser uma criatura inteligente. Ele não fala, o monstro só repete a palavra Victor, e aí ele decide simplesmente incendiar a torre com o monstro dentro, porque na visão dele ele criou algo bizarro, algo que não era para existir,
e que ele tinha passado dos limites, e aí ele decide acabar com a criatura. E nessa parte a gente entra no ato 2 do filme, sim. Chegando no segundo ato do filme, o monstro chega no navio. Você lembra do navio que eu falei lá no começo do vídeo, em que a narrativa é contada? Então, o monstro invade de fato esse navio, e aí ele chega lá na cabine do capitão, e o capitão fala assim pra ele, né? Porque o monstro tá com o capitão meio que aqui no colarinho. E o capitão fala assim: me mate! Prove pra mim e pro seu criador que você é um monstro, como ele disse. E aí o monstro fala assim: eu sou um monstro? Então deixa eu te contar o meu lado da história. Puta, isso é muito foda, isso é muito foda. E aí a gente tem o ponto de vista da criatura, né, do monstro, quando ele tava tentando fugir da torre que tava pegando fogo. E aí toda a parte em que ele sobreviveu, em que ele aprendeu coisas, tá ligado? E é muito interessante. Boa parte dessa trajetória dele, né, se passa numa fazenda. Quando o monstro tava fugindo ali, né, ele sai por um esgoto, uma tubulação, alguma coisa assim, e cai no meio do mar. E aí ele acorda numa praia, ele tá meio que andando ali e tal, os caçadores até caçam ele, né, inclusive. Só que, cara, ele toma tiro, e aí, tipo assim, passa 5 segundos, já não tem ferida, o cara já parou de sangrar, tá ligado? Então é um bagulho insano, ele é bolado. E aí nessa caminhada dele, ele acaba achando uma fazenda ali, ele se esconde no celeiro, porque ele tava sentindo muito frio e tal, ele se esconde no celeiro e ele fica vivendo ali por alguns dias ou algumas semanas. O filme não deixa muito bem explicado ali, tá ligado? Só que nessa casinha a gente tinha um personagem bem interessante, né, que é um senhorzinho que ele é cego, né, ele é deficiente visual, só que ele tá ensinando, olha que curioso, né, por meio de cartas com imagens e palavras, ele tá ensinando a neta dele, que é mais nova, a ler. E aí por um buraquinho no celeiro, o Victor consegue olhar as cartas que o velho tá ensinando a criança, e é assim que ele aprende a falar, e é assim que ele fica fluente na língua. E é assim que ele se comunica no futuro. Isso é muito foda. E aí eu também vou acabar pulando um pouco essa parte aqui do celeiro, porque acontece algumas paradas lá. E aí a gente já pula logo pro encontro, porque, cara, o monstro tá bolado. O Victor tentou matar ele, deixou ele pra trás. E ele vai atrás de vingança. E na busca por respostas, o monstro volta na torre depois de algum tempo. Acha documentos, acha fotos, acha, né, as paradas ali, e ele acaba descobrindo a origem dele, descobrindo que ele foi feito por um homem, tá ligado? Ele não foi, tipo, ele não veio de uma mãe, ele não veio de um pai, ele foi criado de fato, e isso mexe muito com ele. E aí num pedacinho de papel ele acha o nome Victor Frankenstein, depois de um bom tempo que ele não escutava esse nome, com o endereço. E é pra lá que ele vai. E justamente é a data de casamento de William com Elizabeth, né? Então eles estão ali na cerimônia, que é inclusive num castelo bonitão e tal. E é justamente nessa parte que a gente tem o confronto entre a criatura e o criador. E é um diálogo muito foda, porque, cara, a criatura chega e ela, cara, ela desabafa, sabe? Nessa altura do filme, você não chama ela mais de monstro ou de criatura, você chama ela de ser humano, velho. Porque quando ela conta o seu lado da história, e você vê a evolução dela, e você vê todos os sentimentos que as pessoas normais têm, tá ligado? Os seres humanos têm. Então você fala, mano, isso não é um monstro, velho. Isso é um humano. E é justamente essa escolha de ter a narrativa do monstro que te traz essa sensação mais pra frente no filme, sabe? Quando ele começa a contar o ponto de vista dele, assim, duvido, tá? Dificilmente alguém já ficaria do lado do Victor só com a narrativa do Victor, porque ele é um Zé Ruela na criação do monstro, né? E, assim, se tivesse só a narrativa dele, eu acho que ninguém ia muito gostar dele, não. Mesmo assim, o pessoal ainda ia gostar do monstro. Só que aí vem a narrativa do monstro e você fala, caramba, mano, pô, você é o meu preferido, vi. Você é o meu preferido, mano. E aí a gente também tem um evento no final do filme ali que eu não vou comentar pra não dar spoilers, mas é algo extremamente importante. E depois de toda essa trajetória, a gente acaba com os dois dentro da cabine do capitão, lá no começo do vídeo que eu te falei, tendo uma conversa extremamente franca, sabe? Botando as coisas pra fora lá ele. Porque o Victor nesse momento, né, ele já tá no fim da vida ali, porque teve diversos acontecimentos na última parte do filme e ele já não aguenta mais, tá ligado? Ele simplesmente não aguenta mais, ele tá muito ferido, ele tá muito machucado. E aí o monstro solta a pedrada, mano. Pode ir, velho. Te perdoo por tudo que você fez, velho.
tá ligado? Vai em paz, porque eu sou imortal basicamente, então eu não vou pra lugar nenhum, mas te dou a liberdade pra você ir. Em contrapartida, né, o Victor pede desculpa pro monstro por tudo que ele fez, por tê-lo criado inclusive, né, e que ele aproveitasse essa dádiva barra maldição de ser imortal, porque se você é imortal, não pode morrer, o que te resta é viver, tá ligado? Então ele fala pro monstro, viva, se é isso que te resta, viva até quando você puder. E esse é um diálogo muito foda, bem no finalzinho do filme. Então, cara, gostei demais do filme, essa foi a minha análise, sabe? Eu acho que foi uma obra muito sensível, uma obra muito profunda, que trouxe vários pontos de vista da história. Falei aqui, né, teve o ponto de vista do Victor e da criatura. Eu acho que isso enriqueceu a obra de uma maneira geral, assim, te faz ficar mais apegado aos personagens. E o jeito que ela é contada, eu adoro. Tem várias histórias que tem essa premissa, né, do personagem meio que principal contar a narrativa inteira da história de outro lugar. Então o Victor tá no barco e ele conta toda a trajetória dele, tá ligado? Então eu acho da hora essa parada de narrar o filme, sabe, de fora. Vou pedir uma paradinha pra você, me segue lá no Instagram, esse Instagram aqui eu vou deixar o link na descrição também lá, porque lá eu posto algumas outras notícias que acabam não vindo pro YouTube, né, em forma de imagem e tal, uma notícia mais escrita. Às vezes eu posto alguns shorts também, os Reels lá no Instagram, né, no caso, que não vem aqui pro YouTube, então me segue lá, porque tem coisa quase todo santo dia. Tem alguma paradinha rolando lá. E espero que você tenha gostado. Se você assistiu o filme, comenta aqui o que você achou da obra, né? Dá uma nota, pontos positivos, negativos, se você tiver algum. E se inscreve aí no canal para não perder nada. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou!